Fala, Poá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, o podcast da ACIPOA, aqui diretamente da nossa sede. E hoje estou aqui com vocês, meu nome é Fábio Fernandes, sou presidente da associação e junto comigo o nosso diretor, Ivan Coelho. Tudo bem, Ivan? Fala, Fábio. É muito bom estar aqui com você novamente. Hoje a gente tem um convidado espetacular, muito especial, onde a gente quer trazer para você a lembrança de como que é empreender em Poá, como que é o desenvolvimento da cidade e trazer aí um pouquinho para você, empreendedor, como que é a rotina de cada empresário, de cada dia e da rotina mesmo, para que possa te ajudar, contribuir com você em ideias para você desenvolver cada vez mais. E o convidado de hoje, nada mais, nada menos que o João Lobo. Na verdade, João Manuel Lobo, o grande advogado, trabalha há muito tempo em Poá. Excelente tarde, dia, e a gente sempre... Qualquer horário. Qualquer horário, noite, não importa que momento que você esteja assistindo. João, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu agradeço a vossa atenção, cumprimento a todos, muito boa tarde. Estamos aqui, à vossa disposição. É isso aí, João. Mas antes de começar, fazer a primeira pergunta para o João, nesse bate-papo que a gente vai ter, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, né? A MP com Assessoria Contábil, a Levan Seguros, a Brasil Cacau, né? Unidade Poá, e também a empresa do nosso patrocinador, a Lobo e Venceslau Imobiliária. É isso, né, João? Na verdade, ela não me pertence. Tá. Ela pertence a Cíntia e a Cristiane. Cristiane. Isso. Ok. Mas, na verdade, quem começou a Lobo e Venceslau Imóveis foi você, né? Quem começou a Lobo Imóveis fui eu há muitos anos. Muitos anos, né? E aí, aproveitando, né, o nosso quebra-gelo, né? João, como começa a sua história com o Poá? Então, eu morava em Santos e resolvi fazer a faculdade de Direito em Mogi das Cruzes. Isso foi no ano de 1970. Eu iniciei o curso de Direito. E, nesse período, eu acabei conhecendo várias pessoas em Mogi das Cruzes, formando várias amizades, colegas também que vieram de Santos comigo, ajudaram nessa direção, apresentando outros colegas. E aí nós fomos nos enturmando com o pessoal de Mogi das Cruzes, e de outras localidades, São Miguel Paulista e tudo mais. E em uma determinada oportunidade, eu e uma colega, que morava em São Miguel Paulista, resolvemos montar até um comércio, uma lanchonete, que denominamos Corujão. Então, primeira experiência como empreendedor Como é com empreendedor, uma lanchonete Corujão. Corujão. Você estava estudando direito na Brás Cubas, na né? Brás Cubas. A UMEC ainda não possuía o curso de Direito, né? Ok. Só a Brás Cubas. E aí, entre o estudo, né, as aulas, vou montar um negócio, né, voltado para alimentação. Exatamente. Era possível, porque nós revezávamos, né? Eu e a sócia e um funcionário. Né? Nós tínhamos um funcionário, então era possível. E você controlar. cozinhava, preparava os Eu lanches? fazia lanche, fazia batidas, fazia uma série de coisas lá, que hoje em dia não faço Não mais. faz mais. A dona... Hoje não te deixam mais fazer nada. Hoje a dona Silvia, ela fala, ele não faz mais nada, mas ele sabe. Ela até brinca, porque, veja bem, eu fazia até a maionese. Tá. O segredo de todo lanche é maionese, né? É maionese. E não, às vezes se desandava. E eu conseguia recuperar a maionese, o que é dificílimo. Então todo mundo ficava pasmo. Eu falava, como é que você consegue isso? Ah, vem pra cá, o que acontecer você vê. Então eu consegui. Eu sei um segredo de bastidor, Fábio, que fazia um churrasco, hoje ele é vegetariano, né? Por opção, mas fazia um churrasco muito bom, que não tinha comparação, viu? Legal. Era quem reunia os amigos, a família, era quem coordenava o churrasco. O que nós fazíamos? Nós tínhamos a casa no litoral e era hábito, todo final de semana nós fazíamos um churrasco. E o churrasco era feito de várias formas, né? Peixada, esse negócio todo, mariscada, estilizada, e costela, picanha, maminha, essas coisas todas. Era muito bom, muito gostoso. E aí você falou batida, né?
Você não bebe hoje, né? Não, faz muito tempo. Muito tempo. Eu parei de beber e fumar. Ah, isso é muito Eu bom. primeiro parei de fumar, né? Foi interessante. A minha esposa parou primeiro, ela também fumava. Uhum. Aí um dia eu cheguei em casa e ela me disse o seguinte: parei de fumar. Eu falei, bom, é simples, me passe o resto do maço que eu continuo Você fumando. termina. Continuo para você. Aí ela disse, não, não, eu rasguei. Falei, pena, eu ia queimar, Sim. brincando com ela. E aí foi interessante que chegou o inverno. E naquela época era hábito fumar dentro de casa, um absurdo. Mas se fazia isso. Não havia constrangimento, não havia impedimento. Se fumavam no avião, no restaurante, Exatamente. em todo lugar. Um absurdo. E eu lembro que ela e as crianças, que eram crianças, começavam a tossir. E eu era obrigado a sair pro quintal. E frio, né? E tal, para poder fumar meu cigarrinho. Aí um dia eu falei, sabe uma coisa? Eu também vou parar de fumar. E disse a ela, a partir de hoje eu não fumo mais. E nunca mais pus um cigarro. Não vou dizer que não pus um cigarro na boca. Foi interessante, porque um dia eu estava em Bertioga, estava indo em direção à praia e encontrei um amigo, que era de Poá, já faleceu. O Mané, a gente chamava ele de Mané Escorregueira. Por que a gente chamava ele de Mané Escorregueira? Porque ele era difícil de abrir a mão. Ele falou assim, não, vamos em casa tomar uma cervejinha. O que é isso, Mané? Você convidando para uma cervejinha? Onde está o golpe aí, né? Pô, isso ele chamava de estimação, né? Uhum. A cerveja é de estimação. Eu falei, não, vamos lá que hoje eu vou abrir uma cervejinha. E nesse abrir uma cervejinha, ele pegou o cigarro e me ofereceu o cigarro. Eu falei, Mané, você sabe que eu parei de fumar. Deixa de conversa fiada, não vai parar nada. Fuma um cigarrinho aí. Eu falei, Mané, não dá mais, eu não tenho mais vontade. Ah, o que é isso? Eu falei, então daqui. Peguei o cigarro, acendi o cigarro, só que eu não tragava, deixava no cinzeiro, queimando. Sabe? Uhum. Aí acabou o cigarro, eu falei, agora eu vou pedir outro cigarro para o Mané, para ver o que acontece. Falei, Mané, me dá mais um cigarro. Agora me deu vontade de fumar. Falei, de forma maneira. Falei, como assim? Você volta a me viciar e agora se nega a me dar um cigarro? Não, eu vi o que você fez. Você deixou queimar. Você não deu uma tragada e deixou o Vai estragar meu cigarro? Quer dizer que a recaída dele não aconteceu porque o amigo dele era para desperdiçar cigarro, eu mesmo fumo. Não, eu ia queimar novamente, evidentemente, né? Não ia me permitir voltar a fumar, porque achei bom parar de fumar, né? Assim também como o beber, os aperitivos, né? Então, eu queria saber da história da batida. Uma batida que você batizou lá no Corujão, lá em Mogi. o famoso- E a história dela. Eu tinha um amigo que ele frequentava a lanchonete e ele tinha até uma padaria na Avenida Ipiranga. E ele dizia que as batidas eram muito fracas. Essas batidas são muito fracas, isso aí não serve para nada, é tudo muito doce, tão somente, não sei o que e tal. Falei, então tá bom. E um dia eu estava na lanchonete e estavam comigo dois amigos que estavam fazendo odontologia. E eles aqui deram ideia, vamos fazer uma batida fortíssima. Cara, vamos lá, né? Cada um escolhe um ingrediente. Nós fizemos a bendita batida e denominamos pandemônio. Pandemônio. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, depois de 2 dias, aquele amigo apareceu para tomar a batida dele, comer lá o salgadinho dele e tal. E falou, não, me dá uma batida. Eu falei, você quer uma batida forte? Ele falou, mas lógico que eu quero uma batida forte. Essas batidas são todas fracas. Tá bom, vou te trazer uma hoje que eu acho que é forte. Aí ele tomou a primeira e deu risada, né? Falou, que forte coisa nenhuma. Essa é outra igual aquelas outras. Falei, você quer mais uma? Isso. Então tá bom, eu vou te trazer mais uma batida. Me trouxe. Ele tomou e continuou, né? Dizendo que era muito fraco e tal. Aí eu servi a terceira. Na terceira,
Ele não aguentou. Aí nós tivemos que levá-lo para casa, no carro dele. Quer dizer, fomos em 2 carros. Um no carro dele e o outro para poder trazer. Eu acho que é daí, Fábio, que nasce o motorista da vez, que é usado nas seguradoras hoje em dia. Lá atrás. Lá atrás, antes da. Aí ele não abusou mais do pandemônio. Nunca mais falou que a batidinha era Era fraca. Quando ele tomava uma. Ah, mas não deixou de tomar. Não, tomava, mas sem exagerar, Legal. que é o certo, né? Sim, sim. Embora seja gostoso uma batida, não é para exagerar, porque até cerveja embebeda, né? Sim, sim. Então, não... E aí, João, a gente começa a sua jornada em Santos, né? Você, né? Juventude, infância lá em Santos, Isso. vem estudar em Mogi, mora em Mogi pela questão da comodidade, né? morei em Mogi. Como é que você se encanta com Poá? Como é que chega, você vem para Poá? Então, o meu sogro era escrivão de polícia de Poá. Ah. Então eu vinha com ele para conhecer a cidade e, em razão disso, eu acabei conhecendo pessoas. Por exemplo, o amigo dele, que também era escrivão de polícia, Modesto, que já faleceu, um ótimo amigo. Eles eram conhecidos da família Massa, e do próprio João Sebrián, e de outras pessoas mais, João Domingos, outras pessoas mais. E aí eu fui também me tornando amigo dessas pessoas, né? E, por fim, aí eu resolvi me estabelecer em Poá. E aí, Você se casa com a dona Silvia e vem morar? eu me caso antes. Tá. Tá? E depois Chega a morar em Mogi? Chego a morar em Mogi com ela. E depois nós mudamos para Poá. Ok. Mudamos para Poá, moramos na Porfírio da Paz. Seu filho da paz. Na Porfírio da Paz. no Isso já tem começo quanto dela. tempo? Nossa, eu casei em 71. 71. Faz a conta, você que é contador, faz rápido. Não, é. São 55 anos de Tá vendo? casado. Aí, ó, só pergunta. O João, ele não faz aqueles perrengues, sabe? Tipo assim, a esposa fala assim, quantos anos de casa? 55. Decorou. Vai decorando ano a ano. A experiência dos 55 anos de casado. Exatamente. É só somar 25 mais 25 tirar um. Né? Porque seriam 5 anos. Esse ano vão ser Correto. 56. Então é só tirar um. E aí você já chega advogando em Poá? Não, ainda não, né? Aí então o João Antônio Sebrián me cedeu a prepositura, aí nós arrumamos um. João Antônio Sebrián é o famoso Sacá. O famoso Sacá. Ele era uma pessoa muito séria, muito responsável, muito honesto, uma ótima pessoa. E aí quem arrumou o ponto foi o José Calil, para que eu pudesse me estabelecer. E aí eu comecei como preposto de despachante. Isso foi em 70 e... Eu não me lembro agora, deixa eu ver aqui, está anotado. 71, 72, será? 70, foi 72 70, a 73. 72 a 73. Em 73 houve um concurso que foi aberto pela Secretaria de Segurança Pública. Aí eu prestei o concurso e logrei êxito. Para ser despachante, tinha que fazer um concurso e ser Tinha que aprovado. fazer o concurso e ser aprovado. Aí eu fui aprovado e me tornei despachante. Só que em 75 eu me inscrevi na ordem e as atividades são incompatíveis. Então eu tive que cancelar a minha inscrição na Secretaria de Segurança Pública e abandonei o despachante. E fiquei só na advocacia. Só na advocacia. Começa na advocacia fazendo civil, trabalhista, penal? Eu comecei tudo, a fazer civil e criminal. criminal. Né? Trabalhista eu fiz poucos casos. Nunca gostei muito de trabalhista. Eu dizia que naquela época era um mercado de peixe. Hoje já não é assim, hoje é bem diferente. Não é? Mas também não me adaptei à área criminal. Por razões outras que não convém aqui Sim. explorar. É um pouco insalubre, né? A área criminal. Exatamente. E aí eu me fixei na área civil, e me dedicando também ao direito imobiliário, que faz parte da área civil. Hoje, o seu forte, pelo que a gente vê, é o direito imobiliário. É o principal, é isso? Eu também não deixo de fazer, por exemplo, reintegração de posse, reivindicatória, né? Uso capião, né? E outras ações correlatas. Mesmo renovatória, né? Despejo, tudo que é... Tudo relacionado a essa área. Mas verdade. mesmo que não seja, também eu faço. Nós também fazemos alguma coisa tributária, não é?
mas não amplamente, porque o direito tributário é muito complexo, né? Existem legislações de todos os estados. Uhum. A própria legislação federal, hoje os contadores estão perdidos, até destrinchar como fazer, resolver a situação, Sim. né? Aqueles empresários que têm aí locações, que recebem valores superiores a 240 mil, têm mais de 13 imóveis, organizaram a sua vida contábil, criando empresas respectivas. Criando as famosas holdings, né? Exatamente. Então, e nós assessoramos em algumas coisas, porque nós fazíamos a descrição dos imóveis, organizávamos a parte registrária para os contadores, para esses amigos, né, Então, nossos, né? Você tira sua ordem em 75. 75. E aí você É. deixa de ser despachante e começa a atuar nessa área civil, né? Sim. Trazendo E alguma alguma parte coisa de criminal. E imóveis, fiz alguma né? coisa também de direito trabalhista, mas não me adaptei Muito à bom. área nem à criminal. E a civil, sim. E já desde o começo já é João Lobo Imóveis? Não, não, não. Não? Foi bem depois. Depois. Foi bem depois. Aí já foram os cunhados que vieram trabalhar comigo para fazer uma outra coisa. Uhum. E aí eles decidiram fazer isso e... Não, mas isso... bom, aí podia. Não era incompatível. Sim. Né? Só não podia ser no mesmo ambiente. Aham, ok. Pode ser no mesmo ambiente. Mas eles faziam mais do que eu. Eu colaborava. Legal. Então é a partir da chegada dos seus cunhados que começa a se trabalhar aí com a parte de administração de imóveis. Não, eles faziam mais venda e compra. Mais venda e E compra de também imóveis. eles colaboravam nessa parte de direito imobiliário, né? Pelo que eu entendi, trazia ali um processo que tinha a ver com imóvel e... João, você não vende também? Você não E administra? foi ampliando, Legal. né, a atividade, né, para outros ramos. E você, né, esses processos, hoje qual é o processo mais antigo que você tem dentro do seu escritório, assim, Então, é de esse data? que eu digo, é de 1994. 94. Não é nem 2004, é 94. 1994. E é uma mera retificação diária. Caramba. Qual é a dificuldade? Confrontante. Você não tem E o anuência quê? dos confrontantes. Não é que não tenha anuência, não encontra, mora distante, tem que mandar precatória, tá certo? E também existe a demora judicial, que é enorme, não é? Principalmente Itaquaquecetuba, esse processo é de Itaquaquecetuba, tá certo? E foi engraçado que a pessoa vendeu a área, deixou uma procuração para que eu pudesse cumprir a obrigação dela, depois que fosse feita a retificação diária. Nós estamos em 2025 e eu estou aí ainda aguardando. O último ato ocorrido foi uma manifestação do oficial do cartório. Aí o oficial do cartório do registro imóvel trouxe fatos novos, que são contemporâneos. Uhum. E eu me manifestei dizendo que a ação é de 94, foi apresentada, que existia naquela época, Naquela época. tá certo? E que agora vamos ver o que acontece. Sim. Quer dizer, Você vem a ser presidente da ordem, né? Aqui de Poá. eu fui primeiro vice-presidente Uhum. da OAB, na gestão do Ari Gomes Chaves, lembra do Ari? Ari. O Ari, fui vice-presidente, mas o Ari se elegeu vereador. E aí ele pouco ia à OAB. Então eu tive que praticamente assumir a função. Assumir a função. E ele dizia, né? O Tá. Ari nós éramos amigos. Falava, quem é o presidente é o João, ele João. quem resolve tudo, né? Mas o Ari era uma pessoa também muito querida, muito responsável e tal. E aí quando acabou a gestão dele, eu não queria concorrer à presidência. Uhum. Por quê? Eu já tinha praticamente exercido pelo Ari. Eu queria que houvesse o revezamento. Uhum. E aí nós indicamos o Dr. Vinha, lembra do Dr. Vinha? Vinha, sim. Que foi delegado em polícia e depois advogado e tal, aquele negócio todo. E aí o doutor Vinhas não queria, tem que ser você, João, tem que ser você, porque você já conhece, e tal, não sei o quê, não sei lá e tal. Mas no final nós conseguimos. Só que ele estava na prefeitura de Itaquaquecetuba.
e exercia cargo incompatível com a advocacia. Então ele não pôde ser. Aí ele disse o seguinte: agora você queira ou não queira, Tem que vai ser ser. você. Tem que Todos ser. eles. Sim, Aí eu concorri e levei. levou. Né? Aí foi quando eu criei na gestão uma comissão de defesa dos direitos do cidadão e da coletividade, e que ficava aberta durante um dia, atendendo pessoas que tivessem alguma dificuldade com os órgãos públicos. Né? Até então não existia esse Essa braço comissão, na OAB. não existia. Eu criei justamente para poder dar essa oportunidade para a comunidade poder ir lá expor os fatos que ocorriam com ela e a gente interceder em favor dos membros da comunidade. E foi o que nós fizemos, dentro do possível, lógico. Né? Então trouxe algo novo, né, João? Algo novo. Para a sociedade e pró-sociedade, que eu acredito que esteja até hoje. Não, Né? não existe essa comissão. Não necessariamente essa comissão, mas o atendimento à população, eu acho de que outra mais- forma. Não, aí A já gente é tem assistência judiciária. assistência judiciária. Ele foi o precursor da assistência É. judiciária. É. Interessante. E aconteceu alguma coisa de interessante nessa naquela época? época, nós éramos indicados e éramos obrigados a defender sem remuneração. Sem remuneração. Se quisesse, tinha que entrar com uma ação para ver os seus honorários. Não tinha expedição automática de sentença ao final do processo. Não tinha esse negócio de remuneração. Uhum. E era obrigado a fazer. Era obrigado a fazer. Era assim E que durante esse funcionava. período na presidência da OAB, tem alguma coisa interessante que aconteceu, que você mexeu com a cidade? Vários fatos É? ocorreram, né? Conta um pra gente. Vamos contar o caso do nosso amigo Eduardão, né? O Eduardão teve uma vez que ele aumentou tributos por decreto. Né? Aí eu fui lá e falei: Eduardo, você não pode fazer isso. Pô. Você tem que fazer aumento de tributos por lei. Sim. Passando pela Câmara, né? Senão Tendo você aprovação. Tá criando uma dificuldade, tem que passar pela Câmara, ver a aprovação. Você pode até aumentar até o limite da infração ocorrida no ano anterior. Mas ultrapassar esse limite não pode. Você vai ter dificuldade. E vai ter dificuldade comigo. Porque eu estou sabendo e eu tenho essa comissão lá, tá certo? Então, corrige essa situação, a gente resolve e tal, aquele negócio. Eu gosto de fazer uns comentários, né, para o internauta, nossa audiência aqui é mais nova, né? O finado Eduardão, né, era o prefeito da época, né? O senhor João Lobo simplesmente foi lá e peitou o Eduardão, que tinha mais de 2 metros de altura. Mas nós tínhamos, assim, vamos dizer assim, nós nos conhecíamos bem, né? Ele sempre me recepcionava e eu também, né? Nós nunca tivemos essa Peitou dificuldade. de forma respeitosa, né? Exatamente. Aí ele falou assim: não, porque não sei o quê, não sei o quê. Não, fala, conversa com o Silvio Rossi. Silvio Rossi, todos nós conhecemos. Sim. Grande amigo. Saudoso Silvio Rossi. Saudoso Silvio Rossi. Partiu recentemente, infelizmente. Mas também ele estava bem mal, né? E aí eu fui conversar com o Silvio Rossi, falei: Silvio, eu conversei com o Eduardão, mas o Eduardão enrolou, te mandou para você. Aí o Silvio me disse: mas eu já disse para o Eduardão, porque o Silvio também era advogado, Sim. além de contador, né? Já disse para o Eduardão. E ele era secretário da Fazenda, que não pode, tal, aquele negócio todo. E ele não se incomodou com o que eu falei. Tá, e o secretário de Assuntos Jurídicos? Tinha outra nominação Sim. anteriormente, né? É o Ari, que você sabe. Eu falei: ele, onde que ele está? Está viajando. Né? Aí eu encontrei com o Ari, voltou, eu falei: ô Ari. Aliás, ele me perguntou: pô, o que está acontecendo, João? Está tudo uma balbúrdia total aqui na cidade. Eu falei para o Eduardão que ele tinha aumentado o imposto por decreto, que não podia, tinha que ser por lei. E eu falei para ele que ia tomar providências. E eu tomei providências. Eu entrei com o mandato de segurança em nome de um contribuinte. E foi engraçado, que o Eduardão era amigo de todos os juízes. E um juiz aqui recebeu o processo e não me deu a liminar. E quando ele não me entregou a liminar, ele disse que a parte, o autor, tinha o direito de reaver o dinheiro através de uma ação própria. Aí está o risco da demora. Uhum. Não é? Aí eu fui para o tribunal dizendo que Sua Excelência, o digno magistrado de primeiro grau, reconheceu na sua sentença
o perigo da demora, mas mesmo assim negou a liminar. E o tribunal incontinente me concedeu a liminar. Mandou para o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau comunicou o município que tinha que fazer a correção de vida. Aí o Eduardão foi obrigado a devolver o dinheiro que havia recebido a mais dos contribuintes e refazer aqueles carnês que ainda não tinham sido expedidos. Esse foi um fato interessante. Mas eu avisei. Aliás, eu sempre... Brigando com o prefeito da cidade. Eu sempre avisava. Mas não é nem brigando, eu conversava. Por exemplo, nós tivemos um fato também interessante na Vila Varela. Foi criado lá um lixão, perto de residências. E as pessoas vieram, reclamaram, dizendo o lixão e que as casas eram invadidas por ratos, moscas, aquele negócio todo. Eu fui até o local para verificar. Realmente não tinha condições. Não havia condições de nem comer, porque você está comendo, tem mosca posando na sua comida. Aí eu conversei. E não fazia nada. Aí nós denunciamos no órgão ambiental respectivo. Aí ele foi obrigado a tirar o lixão de lá. Gestão do Eduardão também. Também do Eduardão. Mas o que ele fez? Ele começou a jogar o lixo numa lagoa que tinha perto. Também não podia. Aí nós comunicamos, aí ele teve que tirar o lixo da lagoa, o lixo que dava lá, e mandar para o aterro respectivo. E vocês tiveram um embate também na questão do abrigo Batuíra, né? Ele queria transferir para o Estado construir uma escola estadual numa área do abrigo Batuíra, na Rua São Francisco. Que hoje onde é o header, né? Isso. E na época ele conversou com o seu Lorei, de boa memória, que, nossa, uma pessoa amada. Muitas saudades. Sim. Era um amor em pessoa. Uma pessoa que não guardava mágoa de ninguém. Ele era um espírito iluminado, né, seu Era um Lorei? espírito iluminado. Disse o bem. Era iluminado. Eu não o conheci, mas todas as pessoas com quem eu converso, que conheceram por Sim. aí, só ouço boas coisas. Nossa, ele é chamado também de Louro. Seu Louro. Seu Louro. Não é? Eu nunca chamei de seu Louro, sempre eu chamei de Lorei. Ele chamava-se Lorei Novaes. Sim. E aí eu conheci o seu Lorei através do Claudinho. Lembra do Claudinho que trabalhava Sim. com ele? Eu conheci primeiro o Claudinho. Aí o Claudinho falou, não, você tem que ir lá até o abrigo Batuíra, conhecer o seu Lorei e tal. E eu, lógico, me apaixonei por ele. Me apaixonei por ele e acabei me tornando colaborador do abrigo, desde aquela época, 77. E é a colaboradora até hoje, até né? hoje, do abrigo Batuíra. E aí ele passou para mim, pô, veja para mim isso aqui. Ele me chamava de doutor Louro. Eu sempre falava, esquece o doutor, né? Não. Doutor Louro. Então tá bom, que seja doutor Louro. Aí eu fui conversar com o Eduardão. Eu falei, Eduardão, você tem interesse em desapropriar, já até existe o decreto desapropriatório, nós podemos fazer isso amigavelmente. O abrigo Batuíra não tem nenhuma dificuldade com essa desapropriação, até atende às finalidades da própria instituição, porque é educação infantil, né? Dos adolescentes e tudo mais, quer dizer, é o projeto. Mas o Eduardão, embora eu tenha falado com ele, sem falar comigo, sem falar com o senhor Lorei, passou para o jurídico e entrou com ação judicial de desapropriação. Eu fiquei meio desagradado e mandei uma correspondência para ele, né? Dizendo que ele tinha sido mal assessorado, tá certo? Ou tinha, por mim, pelo seu Lorei, né? Ou pelo abrigo Batuíra. Vamos dizer assim, até esqueci o termo que eu usei, uma animosidade, né? E mandei para ele. Um ódio, vamos dizer assim. Ele foi delicado agora, porque agora a gente está gravando, mas uma conversa dos bastidores. Animosidade contra mim, contra
o abrigo Batuíra, o que eu achava estranho, né? Sim. Porque ele se dizia amigo do seu Lorei e do abrigo Batuíra. Porque ele moveu um processo judicial que podia ser feito de outra forma, né? Podia ser feito por escritura pública de desapropriação, sem trabalho para ninguém. Rápido, célere. Sim. Ia ao cartório e liquidava a situação. Aí o que aconteceu? O processo teve curso, o juiz mandou fazer a avaliação, foi feita a avaliação, nós simplesmente concordamos com a avaliação, foi sentenciado o processo, adjudicando em favor Da da prefeitura. prefeitura o imóvel que ela pretendia e liberando o dinheiro da desapropriação em favor do abrigo. Quer dizer, tudo aquilo que foi feito judicialmente foi Que feito no levou cartório, meses. sem dores de cabeça nenhuma. Sim. Poderia ter sido mais rápido. Muito, mais muito fácil. mais. Vamos voltar um pouco nessa história. Você montou o Corujão em Mogi, É. né? Uma lanchonete. E depois você vai para a mesma área, né? De alimentação em Poá. O que você Na montou em verdade, Poá? não fui eu, foi minha esposa. Foi Dona né? Silvia. A Silvia queria, ela cismou que queria montar uma loja de armarinho, Tá. no local onde eu estava instalado. E aí eu conversei com a dona Irene, que tinha uma residência em frente, Que era na 26 de a março. 26 de março. Para localizar bem, nós temos a rua Alberto Rossi. Roberto Rossi. Na esquina tem uma lojinha, que era do seu Roberto Chidier. Lembra do seu Roberto Chidier? Que não, Pai da Selma. que não é a São Jorge? Não, né? Eu não sei se era a São Jorge, era do outro Do outro lado. lado, tá. Então colado pra cá. Não é? Era do outro lado, do seu Roberto Chidier. Era do lado. Era o prédio do lado. Onde foi o registro civil da dona Norma. Aí a dona Norma foi para Alberto Rossi Tá. e eu aluguei lá. Reformei e me instalei lá. Na loja de armarinhos. Aí a Silvia se instalou com a loja de armarinhos e eu aluguei em frente e montei o escritório lá. Só atravessava a rua. Só atravessava a rua. Interessante que depois a Silvia achou que não era conveniente a loja de armarinhos e tal, ela resolveu montar o Docinho. Eu falei, só que agora tem o seguinte, eu volto para onde eu estava e você vem para cá, para este lado, né? Uhum. Que era o prédio da dona Irene, né? Falou, tudo bem. E ela montou o Docinho. E o Docinho estava indo muito bem. Mas nós tínhamos uma casa em Bertioga, que nós construímos lá em Bertioga, antes de abrir a Mogi Bertioga. E era um paraíso lá, né? Mas espera aí. Se não tinha Mogi Bertioga, tinha que ir por onde? Pra Tinha que Bertioga? ir por Cubatão, ia costeando o canal até chegar na balsa que atravessava do Guarujá para Bertioga. Quantos dias de viagem? Era interessante. Eu pergunto quantos dias, né? Porque deve ser. Era interessante que nós podíamos ficar 3, 4, 5, 6, 7. Não tinha assim um período. Hoje a gente olha no Waze e calcula que tá dando 3 horas, já Já não fica quero, bravo, já já não não quer ir quero mais. ir. Não. Não tinha aí. Não podia E demorar. depois tem outra coisa, nós íamos com o asfalto até o Sesc. Chegava no Sesc, tinha que entrar para a praia e ir pela praia. Imagina aquele monte de buraco, Pela cheio de areia. água, de Não, areia. isso que eu vou Que comentar. já é assim hoje, né? Quando o tempo não estava lá muito bom, formava aquelas barras, né? Aquelas valetas. E tinha que ter uma cautela total. Porque se parasse, não tirava o carro. Tirava as crianças para empurrar. Aquilo ia afundando, Ia afundando, na areia. Vocês lembram disso, né? Então eu lembro que todo mundo sabia disso. Nós íamos em fila. Para seguir o Saía mesmo da caminho. balsa. Quando alguém parava, todo mundo descia, ia lá e empurrava o carro. Tirava o carro. Tava com problema. Entendeu? Então eu vi muito carro atolado. Até ônibus de excursão eu vi. Então o docinho, na verdade, ele continua, ele existe por um momento. Não, ele existiu por um bom tempo, mas depois nós conversamos como é que fica Bertioga. Preferiu ir Por pra praia, exemplo. né? Fala a verdade. Nós preferimos, a grande verdade é essa. Por quê? Tinha as férias de meio de ano e tinha as férias de final de ano. E ela ficava em Bertioga todo esse período junto com as crianças. Não tinha condições de ficar com o Docinho, mesmo com funcionário. Aí nós resolvemos vender. Nós vendemos o Docinho. Depois quem comprou foi um rapaz chamado Carlos.
ele mudou o Docinho para a rua, estava na rua 26 de março, ele mudou para a mesma 26 de março, para o lado do Unibanco, onde tinha acho que tinha um comércio ali, ele alugou, não sei se era uma lanchonete, alguma coisa, e ele se deu bem durante muito tempo ali. Depois ele mudou também na 26 de março, mas mais para cima, né? Depois parece que não deu certo, Não deu né? certo. Ele andou fazendo umas bobagens e não deu certo o negócio para ele. Mas o Docinho o pessoal gostava muito, viu? Ficou na memória de muita gente em Poá. Legal. É o precursor da doce magia, né? É, Antes então. até de... Então, eu ia falar que daqui a pouco a gente deve encontrar em algum momento, né, esse concorrente, né? Mas não foi, né? Porque na verdade foi antes. Muito né? antes. E tinha o pavê era uma delícia. Você não vai Pavê era- perguntar se é pra ver ou pra Eu comer? parei e fiquei esperando você, né, Fábio? Você que é o tiozão, cara. O pavê era uma delícia. Eu não sei quais são os ingredientes, eu sei que eu comia bem. Era bom. Muito gostei. Tinha salgadinhos, refrigerantes, né? Tinha tudo isso. E diversos outros bolos, né? E doces, né? Aí vocês fecham o docinho Acho e que fica só eu com só a fico parte... com a... Aí depois também eu mudei, porque o proprietário pediu o ponto. Eu agora não recordo o nome dele, porque o filho dele resolveu que ia montar um comércio ali. Então ele me pediu o ponto. Aí eu fui para o prédio do Toninho, lembra da Autoescola São Judas? Sei. O Toninho. Então o Toninho tinha aquele prédio na subida ali, que era do lado do cartório do Serafim. Né? Foi onde eu conheci a Clarice. Né? Esposa do Orestes, Do né? Orestes. Pai do Fabrício Ela também. era vizinha do lado. Ela estava na sala 1, eu estava na sala 2. Né? E aí eu fiquei lá algum tempo. Depois de muito tempo, eu resolvi construir lá na 9 de julho. Por quê? Eu comprei o terreno na 9 de julho. Aliás, eu recebi a título de honorários da família Réia, porque eu regularizei muitos imóveis para eles aqui na região. Família Réia e Vila Réia é exatamente É isso. justamente isso. Não. Eu regularizei muitos documentos dele. Aí eles me deram em pagamento alguns lotes, entre os quais um daqueles. Hoje pode valer muito, mas naquela época era mato. Tinha o córrego, que está lá até hoje, e tinha os peixinhos, né, e tal. E ali era mato. Ali, Tinha muito terreno, tinha muito um terreno caminhozinho. vazio. E já tinha padaria, Sim. só que era dos portugueses. Não sei se você lembra disso. E em frente tinha um terrenão, né? Tinha. Foi restaurante uma época, foi o que Jeep eu, Bar. que eu e mais 2 amigos compramos. O terreno que... Aquele terreno em frente nós compramos. É onde foi o Itaú, é isso? Que vocês estão falando? Onde foi Itaú, não. Tinha ali onde tinha o Itaú, sim. Mas não o banco Itaú. Não. Aquele do financiamento. Sim. Sim. Mas Aí tinha o supermercado. o prédio que hoje é do Elias, o terreno era de vocês antes? O terreno era nosso. O Elias comprou de nós. Nós não vendemos só por ele, nós vendemos para outras pessoas, depois ele comprou de nós e comprou das outras pessoas. Entendi. Ele comprou das outras pessoas. Vendemos para o Rui Borges, para a Dona Eunice, que ela montou o cartório no prédio lá atrás. Por um período, Sim. quase em frente ao McDonald's. Uhum. Vendemos como é que chama ele? Agora não lembro o nome dele. Ele construiu um prédio e ele tinha a videolocadora. Seu Fernando. Fernando, Seu Fernando simultâneo. também ele comprou de nós o terreno. Legal. Olha, história, né? Sendo Construída revelada a história, aqui. construída a história de Poá, Legal. como começou. E hoje a Lobo Venceslau, ela funciona como? Qual que é o seu papel lá dentro? Não, meu papel nenhum. Nenhum. Quem que toca? As crianças. Às vezes uma colaboração ou outra, né? Mas quem toca Eu acho que a gente precisa trazer aqui a Cris, a Cintia e o João Paulo para ver a versão deles Mas quem também. toca mesmo é a Cris, tá certo? E a Cintia. Ah, Não digo que de repente eu não dei um palpite, Sim. né?
Então hoje elas tocam a parte de compra, venda e administração de imóveis. Isso, Ah. isso. E você Eu só fico tá mais só no na- jurídico. Eu fico só na advocacia, e o João Paulo também. Ah. Mas não significa dizer que o João Paulo também não possa, elas precisando dar uma colaboração, Sim. né? Às vezes, para levar, para poder ver uma casa, tem que levar de carro. Até você já deve ter levado, né? Sim, sim. Vou ter que revelar esse segredo, né? Mostrar imóveis, mesmo que não seja a minha função. Não, você é o motorista. Não estava no contrato do casamento. É uma das minhas funções. Para quem não tá entendendo nada, né? Piada interna. O Ivan Coelho é casado com a Cíntia Lobo. Tem uma piada que eu faço, mas o horário não permite. E, né, o João é sogro do Ivan. Isso. E aí, lembrando, né, Ivan, você vai de motorista, porque você não tem a habilitação, né? Senão é exercício ilegal de profissão. Eu, como bom advogado, tenho que te alertar sobre eu vou isso. de motorista e de segurança apenas. De segurança. Só isso. Por que eles levam alguém? Elas levam alguém justamente para isso, para Sim, segurança. não, é importante. Porque não sabe com quem vai falar Sim. e o que a pessoa pretende, né? Então, é esse Como motivo. bom advogado, eu vou colocar para você uma outra função que eu exerço também, que é colocar placa. Às vezes não para colocar placa. Fotografia, eu sei que você não fotografa, porque você fotografa mal pra caramba. Então, então- esse aí passou, né? São elas que fotografam. É. Às vezes o João Paulo faz o favor. E aí, hoje, qual que é o carro-chefe do João advogado? Né? O João Lobo advogado. O que você mais faz de ação, de processo? Eu continuo com esse tipo de ação, né? Envolvendo imóveis. Reivindicatória, reintegração, regularização de uso capião via administrativa, retificação diária, né? É isso. E alguma coisa tributária, né? Que as pessoas vêm e querem. Assessoria, transação imobiliária. Eu assessorei muito o Verã. Seu Antônio Dona Vera, Seu né? Antônio Dona Vera. Ainda quando era o seu Antônio que controlava bem Sim. a coisa, né? Chegou a trabalhar para o Marcos? O Marcos, não, eu trabalhei mais com o seu Antônio. Seu Antônio. O seu Antônio é que cuidava dessa parte. Uhum. Né? E nós compramos várias áreas. Várias áreas. O supermercado de Guaianazes, fui eu que assessorei. O supermercado de Ferraz, do lado de baixo, fui eu que assessorei. E aquilo ali foi interessante, porque foi uma arrematação, uma ação trabalhista. E eu assessorei para poder dar baixa assim, em todas as penhoras que tinham sobre o imóvel. Interessante. Assessorei Aqui em Poá também. aqui em Poá. Aqui em Poá, na verdade, eu nem assessorei. Eu colaborei Toda a intermediação. com o Abrigo Batuíra. Porque o Abrigo Batuíra estava precisando de dinheiro. O senhor Antônio me perguntou se o Abrigo Batuíra tinha interesse em fazer uma venda. Eu falei, vou indagar do senhor Loureiro. O senhor Loureiro entendeu que sim, que era conveniente. Fizemos uma avaliação. E o senhor Antônio Latuf, que eu chamo de Toninho, meu amigo, ele pagou o preço, não pediu um desconto. E outra coisa, hein? Era posse. E ele assumiu a ação de uso capião. A regularização. Mas aí também vamos dar um desconto para ele. Ele tinha um advogado que ele confiava, né? E quem fez a ação de uso capião fui eu. Então, se você estava falando para ele que podia comprar, ele ia falar que podia, não. né? Sim. Não, e depois tem outra coisa. Ele conhecia muito bem o seu Loureiro, muito antes de mim. Sim. Eles eram muito amigos. O seu Loureiro e o Antônio Latuf, o Toninho, eram super amigos. Um tinha muito respeito e estima pelo outro. E o senhor Antônio trabalhou sempre, o tempo todo. Ele ia lá para o supermercado de Suzano, que era a central deles, e acompanhava o dia a dia do supermercado. E nós tínhamos liberdade de conversar. Por exemplo, o supermercado de Brás Cubas também eu que assessorei. E lá, quando ele comprou, eu falei, nós temos dificuldade aqui, hein? Você pode vir a ter que responder no futuro com relação à dívida desse supermercado. Você vai me assessorar? Eu falei, vou, mas você fique sabendo. A gente já começa meio que o jogo perdendo, então. Mas era uma quantia que dava para levar. Dava para administrar. Muito bem. E aí, nós dois fomos para São Paulo. No Banco do Brasil, onde se negociava. Nós chegamos lá
E uma pessoa que estava lá, que cuidava disso, reconheceu o seu Antônio, porque jogava futebol. E o seu Antônio jogava futebol. Lembra-se disso? E era muito bom. E ele era pureza, viu? Não tinha conversa. Era meio malucão, né? E esse rapaz reconheceu. Nossa, e foi aquela festa. Facilitou a vida. Foi aquela festa e nós resolvemos fácil, fácil, fácil. Diminuiu de um valor, vamos, só para citar um exemplo, de 10 para 5. Aí nós fomos conversar com um advogado dos vendedores, que por acaso era meu amigo, e também amigo do seu Antônio. E aí eles pagaram e resolveu a situação. Olha só, fazendo toda essa parte aí de assessoria na parte imobiliária, hoje o que você fala assim, que foi o grande sucesso profissional para você como advogado? Acho que todo caso que você faz, tem vitória, é um sucesso, né? Enquanto está correndo, você fica na expectativa de. Mas quando você consegue falar pelo menos um caso e está resolvido a situação do cliente. Acabou. Por exemplo, eu assessorei o seu Antônio, eu assessorei a Samed, numa compra que ela fez lá em Ferraz de Vasco, em Itaquaquecetuba. Ali no topo de Itaquaquecetuba, na praça, como é que chama? Aquela principal, tem a igreja e tal. Daqui a pouco eu lembro o nome. Numa esquina. Né? Eu assessorei a Samed, mas lá era posse também. E eu entrei com ação possessória, porque o advogado que estava assessorando os vendedores, ele não tinha palavra. Ele prometia uma coisa, mas depois não cumpria. Nós tínhamos como resolver a situação de uma outra forma, porque ele já tinha entrado com a ação de uso campeão. Certo? Mas ele queria dinheiro. Aqui ninguém vai te dar dinheiro, não. Eu entro com a minha ação de uso campeão. Mas eu vou aguarda o tempo que for, né? Mas, e tal, aquele negócio todo. E entrei com a ação de uso campeão para a Samed. Né? Entrei com a ação de uso campeão para a Samed. Depois, o Grupo Veran se interessou por comprar a área para montar lá o supermercado. Como de fato montaram o supermercado. Né? Falei, eu não posso assessorá-los, porque eu assessoro a vendedora, que é a Samed. Uhum. Né? Foi impedido. Não, mas eu quero que o seu assessor fale, mas eu não posso, estou impedido. Como é que eu vou assessorar vendedor e comprador? Nessa brincadeira, conversa aqui, conversa lá, a Samed resolveu que eu poderia assessorá-los na aquisição. E fizeram isso por escrito, que eu exigi. Sim. Para não apontar nenhum conflito lá na frente. Já conflito nenhuma. Eu falei, eu vou exigir tudo que tiver que ser exigido da vossa empresa. Como se eu não estivesse assessorando vocês na ação de uso campeão. E, de fato, o fiz. E isso deu atrito com essa meta. Né? Mas nós fomos minimizando a situação, aquele negócio todo, os riscos, e a coisa deu certo no final. Que bom. E o Veran acabou comprando. E aqueles fatos que poderiam vir a acontecer nunca aconteceram porque nós minimizamos. Excelente. João. E hoje em dia o Veran já não existe mais, né? Porque eles venderam o supermercado, mas não venderam os prédios. Inteligente, né? Então eles recebem, até onde eu estou sabendo, eles recebem as locações. Eles têm vários prédios que eu assessorei, né? Em vários lugares. João, deixa eu te perguntar uma coisa. 75 anos de idade, né? 50 de profissão. Qual que é o futuro do João? O que o João quer fazer? O João vai continuar trabalhando. Continuar trabalhando. Ele quer continuar vivendo e quer continuar encontrando com os amigos. Isso é muito bom. É bem verdade que de vez em quando um amigo parte, mas a gente sempre tem alguém mais que está aqui presente e a gente continua batendo papo, conversando, se distraindo. E vai formando novas amizades. Sim. Né? Isso é importante. Eu acabo me distraindo. Continuar trabalhando, não pensa em parar. Não. Aposentadoria só no papel. Só no papel. Só no papel. Vou trabalhar, não. Trabalhar é gostoso.
Eu digo que eu me distraio no meu escritório, porque quem vai me procurar é amigo. Eles ligam para mim a qualquer hora. Não existe um telefone, um celular profissional e um celular Uhum. pessoal. Meu celular é de todos os meus clientes que são amigos. Então eu recebo mensagem às vezes às 9 horas da noite, 10 horas da noite. Você quer ver uma coisa? Ontem eu recebi uma mensagem, quer ver que horas? De pessoas amigas. Sabe uma coisa que eu tava, enquanto ele procura a mensagem, pode procurar, João. O João, ele inaugurou o network. A gente que pratica, né, dentro do BNI, dentro de outras Outros situações. grupos. Desde o começo, quando ele vem, né, vem de Suzano não, desculpa, de Santos, né, para Mogi. Aí ele faz a rede de contato dele ali em Mogi, migra para Poá, né, faz uma rede de contato maior ainda em Poá, e essa rede caminha com ele até Vai agora. mantendo, né? Vai ampliando. Por exemplo, começa a primeira sociedade com uma amiga da faculdade, enquanto estudava, chama essa amiga para montar um negócio, monta um negócio e aproveitando, Fábio, vale a pena lembrar que esse podcast ele tem o intuito de fomentar as ideias, fomentar o espírito empreendedor e tem alguns patrocinadores, né, Fábio? A Lobo Venceslau Imóveis, a Levan Seguros, a MPcom Contabilidade, a Brasil Cacau Unidade de Poá, e você também pode ser um patrocinador desse Exatamente. podcast e ajudar outros empreendedores. A ideia é trazer essas histórias, né, que nem o João, né, 50 anos de Poá, né, contando muita coisa que a gente não sabia. E é interessante registrar isso, né, pra gente ter isso, né, eternizado, né, nesses vídeos. Então, 22 horas. 22 horas. Já era para ganhar adicional noturno, né? Mas são pessoas muito queridas que a gente vai, sabe, no trajeto, sabe? E então não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Legal. Muito pelo contrário. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né, a gente não está trabalhando, né? Não tenho preocupação. É muito gostoso. Eu não tenho o que reclamar. Tem algum perrengue? Eu tinha boas amizades. É que as amizades vão partindo, como eu falei, né? Sim. Eu sou da época do José João, a vendinha dele, sou amado. Você comentou no bastidor que você foi fazer o exame da ordem junto com o Roberto Marques, né? Roberto Carlos Marques. Roberto Marques, né? O nosso. Roberto Marques. Vocês quase foram dessa para. E quase que fomos para o outro lado. O caminhão não percebeu que o pessoal tinha parado e desviou em cima. Passou sem freio do lado de Foi vocês. pro canteiro central e passou direto. Aí eu só olhei. Quase que a minha carreira de advogado não começa. Eu e Carlos, quando nós lembrávamos disso, estávamos risados, porque realmente escapamos. Só que na luta. Porque antigamente, para você ir para São Paulo, você só tinha 2 caminhos. Ou ia para São Miguel ou ia para o Guaianazes. Não tinha Ayrton Senna nessa Não época. tinha Ayrton Senna. Não tinha nem viaduto em Poá, pelo que eu Não entendi. tinha. Vamos lá, Pra vamos, mim, Poá já conheço com viaduto desde sempre. vamos lembrar que quem trouxe o viaduto, trouxe a delegacia e trouxe o fórum foi Miguel Comitre. Legal comigo. Foi na época do Miguel Comitre. Ele trouxe. Vamos lembrar que quem trouxe o esgoto, que teve a coragem de enterrar obra que não aparece, público, Obra enterrada não traz voto, por isso que nenhum prefeito gosta de fazer. foi o José Massa. É bom que se lembre disso. Ele foi Bom, ambos foram meus prefeitos. O José Massa teve a coragem de enterrar. E foi interessante que eu tinha comprado uma chacrinha da família Rea, na rua. Aquela rua que vai para uma jandalinha do lado de baixo. Comendador José Rea. E eu morei nos fundos lá um tempo com a família. Depois eu resolvi, como era uma chacrinha mais ou menos grande, eu resolvi construir umas casas para vender. Eu construí primeiro uma casa, nos fundos de um terreno. Falei, com a venda dessa casa eu construo outras duas, as outras 4, né? 3, não lembro agora direito. Só que eu não dei sorte por causa do José Massa, porque ele abriu tudo para poder enterrar os túmulos.
E passava por ali, pela Ribas, como é que chama? Rosa Ribas. Rosa Ribas. Aquilo ali ficou um pandemônio, meu amigo. Lembrando da batida. Da batida, né? Virou um pandemônio. Era barro. Você para passar era uma dificuldade. Então, quando você ia levar as pessoas, chegava ali e falava, não, vamos voltar. Não quero mais. Não quero morar Não quero aqui. nem ver onde é. Não quero nem E ver. aí, o que aconteceu com as casas? No final, fui obrigado a vender, porque eu só fui pondo dinheiro, fui ficando sem capital, fiquei devendo, tive que vender as casas e pagar as dívidas. Então, mesmo construindo 4 Eu casas, construí 3. construiu E 3. comecei uma terceira. Aí parei na terceira, no começo da terceira. Então, é o primeiro prejuízo aí como empreendedor, Não, digamos. não né? não é, na verdade, que eu acabei tendo um prejuízo. Ainda sobrou algum dinheirinho. Sobrou? Sobrou algum Mas não dinheirinho. aconteceu do jeito que você imaginou. Não foi. Aí eu comprei uma chacrinha no caminho da Fonte Áurea. Uma chacrinha boa lá. E aí eu falei, bom, eu tinha uma casinha, eu falei, vou reformar essa casa e mudo para cá. É um lugar gostoso. Tá. Mas no trajeto, lembra daquela empresa que transformava veículos? A Sul-Americana. 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 Não, pior que eu lembro. Não, eu lembro. Eu vou Eu falar lembro, de pior que novo. eu lembro. Eu vou falar de novo. Ela pegava. Vamos trocar os apresentadores e os entrevistados. Vamos Sul-Americana. falar de coisas mais modernas, mais novas. Então, Sul-Americana. Ele pegava, vamos supor, pegava um Onix, transformava numa viatura. Pegava uma, sei lá, uma Slab Transformava. 4, transformava numa ambulância. eu E por aí agora, ia. eu agora não lembro. E era referência no mercado nacional essa. Eles eram meus clientes. É. Né? E Eles, agora- eles faziam uma versão porque hoje você compra uma caminhonete de cabine dupla, né, que o pessoal fala. Na época não tinha, e eles criavam uma versão Entendi. estendida. Não, e esse negócio, carro hospitalar, tudo isso eles faziam. Sim. Tudo. E aí ele cismou de comprar a chacrinha. Eu falei, não quero vender, eu já comprei até o material para reforma. Não, mas eu não sei o quê, não sei lá, eu quero, eu te pago. Não é questão de pagar, eu sei que você tem dinheiro e pode pagar. A questão é que eu tenho que ter um lugar para morar. Vou ficar morando de aluguel, tá, o negócio todo. Posso dizer que no fim ele falou, o caso é o seguinte, você quer mesmo? Então, eu quero tanto, inclusive o material que eu gastei. Você vai ter que comprar tudo. Ele concordou. Ele pagou. Concordou? Ele concordou. Eu não estou vendendo, mas já que você quer comprar. Aí eu tive que alugar uma casa para morar. Certo? E aí eu construí no litoral. Veja quanto tempo faz isso. Sim. Aí eu construí no litoral. Então você mora um bom tempo aqui em Poá, mas de aluguel, demora até a sua própria casa. Eu demorei. Porque eu tem esses percalços. demorei algum Né? tempo de aluguel. Eu morei em casa própria, que seria uma daquelas casas que eu construí lá. Ah, E a que tinha no terreno. E depois, então, é que eu mudei para uma casa de locação. Aí eu fui morar na casa do Lourenço. Não sei se você conheceu o Lourenço. Pai do Roberto? Não, do Fábio Roberto conhece. Marques. Não é o Fábio pai do conhece. Roberto. O Lourenço. O Lourenço Não, pior que sei. ele tinha sido um policial militar, aposentado. E ele fazia serviços assim, extras, como despachante, esse negócio todo. Aí eu fui morar no sobrado dele, na rua Padre Eustáquio, Deus sabe. em frente ao Reino da Garotada. Fiquei lá um bom tempo. Ele era meu amigo, a gente pagava um preço razoável. Deu para morar bem. Era a época do fio do bigode, né? Era muito nisso. Sim. Até porque nós éramos amigos, né? Nós éramos muito amigos. E João, já que a gente está caminhando aí para o final, né, foi muito legal conhecer toda a sua história, né, os perrengues, as coisas boas também. Imaginando que você vai dizer uma dica, né, uma contribuição para os jovens ou para os não tão jovens, né, sobre como empreender, como vencer na vida, né? Você é um vencedor, né? Então, o que você poderia trazer para essa nossa audiência? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é querer. Tá certo? E saber o que vai efetivamente fazer. E depois disso se dedicar ao estudo sobre a matéria. Né? Pesquisar, né? Porque muitas vezes a pessoa se ilude. Acha que é só montar um comércio e já está ganhando dinheiro. E não funciona assim. Você tem que saber se tem mercado, se não tem mercado, né? Se tem clientela, né?
Então, eu acho que isso é o mais importante. É vontade, ter coragem. Né? Entendi. Se for Dona Silvia, pode atender. Não, é de fato ter coragem, né? E vontade. E muita dedicação. Nada resiste à dedicação, né? Dedicação. Legal, Dedicação. gostei. Agora, de fato, simplesmente empreender por empreender, sem fazer pesquisas respectivas, está fadado ao sucesso. Só se der muita sorte. É uma frase que eu ouvi que diz assim: quem conta com a sorte ganha o azar de graça. Essa eu não conheço. Mas faz sentido. Tem que ter muita dedicação e muito estudo a respeito daquilo que pretende empreender. Né? Eu quero montar um comércio, vamos supor, uma lanchonete, eu tenho que saber se eu tenho mercado para aquela lanchonete. Né? Outro dia o Calil, lá do Concórdia, né? Eu assessorei eles na venda daquele salão, depois assessorei ele com relação à locação que foi feita. Que o pessoal colocar só para eu assessorei para evitar que acontecesse o que aconteceu da outra vez. Que fizeram um contrato lá leonino e para poder tirar aquelas pessoas tiveram que entrar com Foi ação das quadras, né? De futebol, essas tiveram coisas. que entrar com ação de reintegração Eu acompanhei de também. postos, tal, e tal. Foi muito tal. ruim aquela contratação. Foi difícil. Ele, quando foi para fazer essa nova contratação, eu falei, daquela forma, não. Aí o que nós fizemos? Nós vamos fazer um contrato de locação, tá certo? Com a pessoa que pretende aqui se estabelecer, e vamos fazer um outro contrato deles com o Concórdia, tá certo? Para que vocês possam utilizar em determinado período e determinados dias. Por quê? Com a locação, sem garantia, eu consigo uma liminar para tirar o locatário de lá. E naquele outro tipo de parceria, Não, aí já aí tem complica ação tudo. de reintegração de posse, e aí tem efeito suspensivo a sentença, vai para o tribunal, aí recorre para o STJ. Quer dizer, é uma ação infinda. E em prejuízo de quem? Do Concórdia. E pior, levaram tudo que eles tinham colocado lá. Foi. E nesse contrato eu coloquei que ficava tudo incorporado. Não conseguia tirar depois. Não tira, não. Né? Então eu assessorei nessa parte. E depois eles deixaram a assessoria com a Cintia e com a Cristiane. Né? E agora é outro presidente, né? Sim. E ele manteve a assessoria. E eles estão dando dor de cabeça. Agora parece que a Cristiane vai entrar com ação. Bom, ou eu ou ela, né? Ela prepara e ação de despejo. Mas já com essa vantagem. Legal. Porque aí tem. Que vai É uma coisa bem mais rápida. A não ser que eles venham que tem as obrigações. Sim. João, a gente está chegando ao final, mas antes de passar a palavra para você fazer as considerações finais, queria comentar com o Ivan. Ivan, o que você achou do nosso programa de hoje? É sempre muito bom, né, Fábio? Eu tenho pouco tempo de Poá, tenho quase 20 anos aqui em Poá, 18 anos ali, e estou aprendendo cada vez mais. E essa é realmente uma oportunidade de conhecer um pouco mais de Poá, a história de Poá. Por exemplo, eu nunca imaginei que não tinha viaduto em Poá. Hoje foi uma coisa que ficou marcado para mim. E é sempre um prazer muito grande aprender mais sobre essa cidade pequena e joia. É bom lembrar que nós tivemos vários acidentes nessa passagem de Sim, Inclusive, terríveis. uma família foi totalmente fulminada. Pelo trem, né? De gente amiga, né? Sim. De gente amiga. Era muito entristecedor. É. E também é bom lembrar que quem começou a passagem subterrânea foi o Massa. Massa também. Que terminou, Quem entregou foi o Eduardão. foi Mas... o Eduardão, mas quem começou o trabalho da passagem subterrânea, que se esforçou para isso, foi o José Massa. Maravilha. Então nós tivemos, sim, grandes... E o José Massa também era um grande empreendedor e inventor, hein? Sim. Inventor também? Inventor também. Legal. O José Massa era interessante. Era bom tratar com ele. A gente sempre acabava ilustrado. Muito bom. João, para a gente encerrar,
Gostou do programa? O que você achou? Eu Quer só deixar? agradeço a vossa gentileza pelo convite, né? Muito bom. Que continue assim, sempre se engrandecendo a nossa CIP, que eu fui filiado a ela, depois me afastaram, né? Mas eu fui filiado à CIP por mais de 20 anos, acho que uns 30 anos aproximadamente. Então eu tenho muito carinho pela instituição até hoje. Legal, E João. eu só espero que o progresso da instituição e dos seus diretores. É isso aí. João, obrigado pela presença e, né, saindo o nosso programa, eu aviso você para você, né, compartilhar com os amigos, né, com a sua rede de network, né, para mostrar toda a sua história, né, sua trajetória de vida. Eu que agradeço. Prazer imenso estar com Obrigado, vocês. João. Obrigado, João. E é isso aí, Poá. Esse podcast, né, o Cipoacast, é um momento de comemoração aí dos 50 anos da Associação Comercial, jubileu de ouro, não é jubilão, tá? Jubileu de ouro. E agradeço, né, vocês terem acompanhado a nossa audiência até agora o final. E é isso aí. Até a próxima, Poá.